bom dia, bem-vindo à Opinião Minas. Contas em atraso, inadimplência e endividamento sobem em Belo Horizonte. É o que aponta a pesquisa de endividamento do consumidor realizada pela FEComércio Minas. Esse é um dos destaques do programa de hoje. Outro assunto é o período de seca em Minas Gerais. 131 municípios foram afetados pela estiagem só este ano. O número de cidades atingidas já é maior que do ano passado. Quer nos ajudar a fazer o programa? Então entre em contato pelo Facebook, por e-mail ou por telefone. Você pode fazer perguntas, enviar seu comentário ou críticas para a nossa produção. Participe! O endividamento do último mês ficou maior se comparado aos 30 dias de junho. A inadimplência também cresceu. 44% dos entrevistados da pesquisa da FEComércio estão com até 30% da renda familiar futura comprometida. Mas esse índice ainda é considerado uma margem de segurança do endividamento. Quem vai falar sobre essa margem de segurança e sobre o endividamento das famílias é Gabriel de Andrade Ivo, economista da FEComércio. Bom dia. Bom dia também. Gabriel, 44% dos entrevistados estão na margem de segurança, é isso? 30% é o máximo que a pessoa pode comprometer da renda? Sim, comprometimento de 30% é a margem de segurança justamente porque consegue fazer um planejamento e manter essa dívida num patamar mais tranquilo. Conseguir pagando aos pouquinhos. Conseguir pagando aos pouquinhos, exatamente. Mas 44% é um bom índice ou não? É um bom índice, é quase a metade da população de Belo Horizonte está com essa margem de segurança, né? Então o endividamento em 2013 comparado a 2012 vem reduzindo em Belo Horizonte, o que é positivo, mas muito pelo momento que a economia atravessa e pelo momento de cautela. Então quer dizer que não é que as pessoas estão deixando de se endividar, é porque elas estão deixando de comprar, é isso? Justamente, esse início de ano, esses primeiros 6 meses do ano e julho também, os 7 primeiros meses, o consumo das famílias vem recuando no Brasil. E vem recuando justamente pela macroeconomia, pelo cenário econômico que vem se estabelecendo, de inflação muito elevada, de dúvida e de cautela da população. Que tipo de compra que mais endivida as famílias? Bom, o que mais deixa a família endividada é justamente as compras via cartão de crédito e também a utilização do cheque especial. São as duas modalidades de pagamento que hoje possuem a maior taxa de juros, o cartão de crédito em média 9,5% ao mês e o cheque especial em média de 7,3% ao mês. As pessoas acabam imaginando que o cheque especial é uma extensão da sua renda. Então esse é o grande problema, são os dois mais problemáticos em termos de planejamento. Agora não quer dizer que é o tipo de produto que a pessoa compra então que acaba causando esse endividamento, é a forma de pagamento. Justamente, a modalidade de pagamento que é o grande problema pela falta de planejamento desse consumidor. Qual que é o perfil do brasileiro? Ele gosta de comprar à vista, ele gosta de juntar o dinheiro, ele gosta de parcelar? O que é melhor? Culturalmente, o brasileiro parcela as suas dívidas, as suas despesas. Então, hoje em Belo Horizonte, 70% das compras no comércio são a prazo, são parceladas. Apenas 30% são pagamentos à vista. Isso varia um pouco, mas gira em torno de 70% a prazo. É a cultura, então o brasileiro ele observa basicamente o número de parcelas e o valor da parcela, muito menos a taxa de juros. Então, coube no bolso, é um aumento de compra para esse brasileiro. Agora, é uma cultura do consumidor ou do comércio também, de oferecer essas compras a prazo? É uma cultura do consumidor, o empresário, sabendo disso, ele acaba oferecendo esse tipo de modalidade de pagamento para esse consumidor, justamente para cativar e atrair esse consumidor ao estabelecimento. Mas qual que seria a sua dica? Você acha que comprar à vista ainda, guardar o dinheiro e juntando para comprar alguma coisa é melhor? Sim, é melhor e é melhor não só para o consumidor, mas também para o empresário. Para o empresário porque ele acaba fugindo justamente do cartão de crédito, aquela tarifa do cartão de crédito, o calote do cheque, por exemplo. Para o consumidor porque ele consegue um desconto. Então, o pagamento à vista com desconto é mais satisfatório para esse consumidor em detrimento justamente ao parcelamento. Ou seja, fica mais viável e fica mais econômico para esse consumidor pagar, parcelar à vista, desculpa. O grande problema é justamente, às vezes, não caber, ele não conseguir ter um tempo para juntar esse dinheiro e pagar à vista. Alguns produtos não permitem esse tipo de tempo. Por exemplo, uma compra de uma geladeira, esse consumidor precisa da geladeira. Então, por isso, ele prefere parcelar em vez de esperar o pagamento à vista. Mas, às vezes, as lojas oferecem um pagamento parcelado ao mesmo preço à vista. Não tem desconto, à vista e parcelado, né, o mesmo preço, à vista não tem desconto, e aí a pessoa acaba parcelando mesmo. E aí muitos falam que se for lá e chorar um pouquinho, consegue desconto. Consegue mesmo? E até de quanto? Consegue o desconto. Hoje o praxe no comércio é um desconto em torno de 5% a 10%. Então, se esse consumidor conseguir justamente 10%, é vantajoso sim pagar à vista. Até 5% muitas vezes também é necessário fazer uma conta, mas normalmente o pagamento à vista é melhor sim. Só que o praxe no comércio hoje a gente sabe que é justamente o parcelamento. Então, a grande maioria das lojas tem aqueles preços. À vista, um valor 12 vezes sem juros, 24 vezes sem juros. Isso é a grande maioria. Então, se o consumidor não conseguir um desconto à vista, é melhor sim parcelar, porém parcelando à vista. Mas... Parcelando sem juros. Sem juros. Mas para conseguir esse desconto tem que chorar.
Tem que chorar bastante, porque não é justamente a cultura do brasileiro chorar. Muitas vezes a pichincha acaba não acontecendo, e também a procura em outras lojas também não acontece. O brasileiro ele acaba entrando na primeira loja, vendo aquele preço, já adquirindo um produto, observando basicamente igual eu falei, o parcelamento que cabe no bolso. Ele esquece um pouco de pedir um desconto, ele esquece de olhar os juros desse cartão de crédito e acaba pagando quando cabe no bolso e precisando daquele produto. E quando ele vai lá, pede desconto e a loja não oferece? Aí o ideal é pagar parcelado sem juros, né? Então, ou procurar um outro lugar. Ou procurar um outro lugar, exatamente. Isso é o praxe. Então o consumidor ele tem que rodar, ele tem que pesquisar, porque ele consegue sim preços diferenciados em determinadas lojas. Ô, Gabriel, porque às vezes para conseguir esse descontinho à vista é chorado, né? Tem que chorar, pedir desconto. Meu pai costuma dizer que é para amigo, é à vista, é em dinheiro. E aí vai até conseguir. E às vezes vence pelo cansaço. Exatamente. A maioria das vezes é pelo cansaço mesmo. Então é chamar o gerente para conversar, esquecer um pouco o vendedor, conversar diretamente com o gerente, mostrar a situação financeira, a dificuldade com que ele tem que pagar aquele produto a prazo, entrando nos juros. Então tem que chorar sim e tem que negociar muito com esse empresário e rodar as lojas, a grande maioria das lojas, para conseguir esse desconto. Agora, esse aumento de 3% na inadimplência, que a gente está falando de junho para julho, teve algum motivo especial? Sim, a inadimplência é considerada aquelas dívidas atrasadas por mais de 90 dias. Essa é a metodologia do Banco Central que a FEComércio utiliza. Então, se a gente voltar 3 meses atrás aí, em termos desse de julho, a gente cai justamente no final de abril, início de maio, que foi aquele momento para a compra do Dia das Mães. Então, esse aumento da inadimplência tem essa explicação, justamente o Dia das Mães. O endividamento de julho para junho tem um potencial porque julho é o mês das férias. E a gente sabe que o primeiro semestre do ano, principalmente o mês de maio e o mês de junho, onde teve data Dia das Mães e o Dia dos Namorados, não foi tão positivo para o comércio de Belo Horizonte esse ano. Então, por isso, esse endividamento também aumentou de junho para julho, porque as pessoas acabaram viajando e esperando esse momento de cautela para aproveitar o mês de julho. A gastar um pouquinho mais. Gastar um pouquinho mais. O pagamento da dívida, ele deve ser prioridade para uma família? Sim, deve ser prioridade e a prioridade deve ser justamente o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ele deve estar em débito automático, deve ser a primeira dívida a ser paga, justamente porque é a mais cara. Então, juros de 9,5% ao mês. Então, ela é muito cara e deve ser paga em primeiro. Agora, o tipo de dívida ou qual tipo de produto deve ser pago primeiro é uma avaliação da família, realmente, individualmente. Agora, o cartão de crédito e o pagamento não entrar no cheque especial é a primeira dica que esse consumidor deve adotar. E cartão de crédito é um só, né? De preferência. Um só, de preferência, resolve. Então, hoje, a maioria dos estabelecimentos aceitam diversas bandeiras de cartão de crédito. Então, uma resolve com aquela única bandeira de cartão de crédito, ele consegue adquirir produtos em diversas lojas. O problema é que o cartão muita gente descontrola, né? Descontrola. Então, o endividamento em Belo Horizonte, no Brasil como um todo, o principal problema é justamente a falta de planejamento e o descontrole pessoal. Então, as pessoas não colocam no papel a sua receita e a sua despesa. Então, esse é o grande problema do Belo Horizontino, justamente, igual eu falei, pela cultura de não planejamento e de pagamentos a prazo. Enquanto tem gente que tem dívidas, outros conseguem até administrar, né, essas dívidas e outros acabam se perdendo aí. Por quê? Pela falta de planejamento, então essa é a grande dificuldade desse brasileiro, justamente pela cultura do pagamento a prazo e entrar no cartão de crédito. Então as pessoas elas não enxergam os juros do cartão de crédito, do cheque especial, e enxergam o cheque especial como uma extensão da sua renda. E não esquecendo da taxa de juros, ela acaba um montante muito elevado de parcelas que ela adquire ao longo do ano, ela não consegue pagar. Então, às vezes, compra várias coisas parceladas e aí, vamos supor, no mês seguinte já são 3 parcelas de várias compras. Exatamente. E aí, essa soma é que a pessoa não faz esse planejamento. Justamente. É isso? E às vezes ela enxerga aquela parcela pequenininha, mais uma parcela pequenininha com outra, vai ficando muito grande esse parcelamento e não consegue pagar. Justamente pela falta de planejamento e pela não cultura do brasileiro em pensar no longo prazo. O Gabriel, a Maria Helena mandou uma pergunta para você, que é o seguinte: pago o parcelamento de um carro adiantado, vence no dia 12 e costumo pagar no dia 1º. Será que consigo um desconto com a credora? Sem dúvida, o adiantamento, o pagamento antecipado da parcela deve ser negociado junto com a credora e ela deve sim dar um desconto numa taxa de juros menor. Isso é por obrigação, negociando ela vai conseguir essa redução da taxa de juros sim. Mas de até quanto, você acredita? Aí vai variar muito de credora e de instituição financeira. Mas de praxe, você fazer um adiantamento e pagar o seu saldo devedor com uma antecipação, ela vai ter que recalcular novamente o seu parcelamento, a sua parcela, e com isso os juros vai cair um pouco. Então varia muito qual é a antecipação, quanto tempo a antecipação e qual é a instituição financeira. Agora, fazer um empréstimo para pagar uma dívida, você acha que isso vale a pena? Sem dúvida, é fundamental, é uma dica
espetacular para esse consumidor, então, principalmente o cartão de crédito. Então, aquele consumidor que está endividado, não está conseguindo pagar o cartão de crédito, ele não tem um futuro e não consegue enxergar o momento que ele vai conseguir pagar, ir até o banco, negociar com o seu gerente e pegar um empréstimo, por exemplo, um CDC, um crédito direto ao consumidor, que hoje tem uma taxa de juros em torno de 3% ao mês, pega esse empréstimo, quita o cartão de crédito, não utiliza mais esse cartão de crédito até que o seu orçamento esteja em dia e vai pagando essa dívida um pouco mais barata, que é justamente o CDC. Então, é a melhor dica que o consumidor tem hoje é justamente pegar esse empréstimo direto ao banco. A gente está falando muito aqui de cartão de crédito, é uma boa opção de compra, porque os juros são muito altos, igual o senhor falou aqui, 9%? 9,5% ao mês. Isso. Mas se a pessoa mantém o pagamento em dia, é uma boa opção? Uma excelente opção. O cartão de crédito não é o vilão do endividamento, como a gente escuta. Se ela paga antes, perdão, não querer te interrompendo, mas já te interrompendo. Se a pessoa deixa passar do vencimento, ela vai pagar esses juros, 9,5% ao mês. Exato. Mas se ela paga antes, ela paga como se fosse o preço à vista? Não, ela pagando no vencimento, vamos supor, o vencimento é dia 12 hoje, de agosto. Ela pagou dia 10 ou dia 9, isso não vai fazer diferença, porque ela ganha um mês em relação à compra, né? Então, o ideal é justamente observar esse cartão de crédito, observar os juros. Agora, você me perguntou se o cartão de crédito é uma boa. Ele é uma excelente estratégia. Então, hoje, o empresário do comércio ele não consegue viver sem um cartão de crédito, porque a grande maioria das pessoas utiliza. Então, eu falei que 70% das compras a prazo em Belo Horizonte são a prazo, né? As compras são a prazo. E dessas compras a prazo, 85% são via cartão de crédito. Então, o empresário ele depende desse cartão de crédito. O consumidor planejando e trabalhando esse cartão de crédito e pagando, igual você falou, no vencimento, antes do vencimento, ele é fantástico, o cartão de crédito, porque proporciona justamente 30 dias em relação à compra, então ele ganha esse tempo para justamente aumentar a sua receita e pagar o cartão de crédito, e ele não entra no rotativo, que é o grande problema. Além disso, ele tem alguns benefícios, por exemplo, milhagem, troca por alguns produtos. Então, o vilão do endividamento não é o cartão de crédito, o vilão do endividamento são os juros do cartão de crédito. E esses juros, nesse tipo de pagamento, então, no prazo certinho, fica fora? Não acontece, é o chamado rotativo. Então, se você paga o cartão de crédito antes do vencimento, tudo ok. Se você passa um dia do vencimento, você entra no rotativo do cartão de crédito. Aí que entra esses juros de 9,5% ao mês. Então, seria recomendável, por exemplo, fazer um débito automático, primeira conta do mês que entrar ali o salário, pagar o cartão. Exatamente. O cartão de crédito deve ser a primeira dívida a ser paga e ela deve sim estar em débito automático para não esquecer. Então, ela deve ser planejada e programada por ter os juros muito elevados. E o pagamento da parcela mínima, nem pensar? Nem pensar, porque você entra justamente numa bola de neve e aí os juros vão sendo embutidos e são juros compostos, 9,5% ao mês, é muito elevado e esse consumidor pede planejamento não vai conseguir pagar essa dívida no longo prazo. Ok. O Gabriel, e onde procurar ajuda em caso de inadimplência? A pessoa que está devendo já não sabe mais o que fazer, onde conseguir dinheiro, já tentou empréstimo, às vezes não consegue, e aí? O que ela deve fazer? A primeira coisa é justamente ir no banco, ir lá no credor e conversar com ele. E justamente tentar esse empréstimo direto ao consumidor para pagar o cartão de crédito. E negociar a sua dívida. Então, negociando, ele muitas vezes consegue reduzir um pouquinho dos juros e pagar uma parcela um pouco menor. Então, essa é a primeira estratégia. E quando não estiver conseguindo sair do cartão de crédito, porque isso tem um impacto emocional, tem uma dificuldade esse consumidor justamente não sair do rotativo, é procurar um especialista em finanças para ajudá-lo justamente a canalizar o planejamento financeiro e conseguir pagar esse cartão no tempo ideal para não entrar nos juros. Quando a gente fala em planejamento, o senhor está querendo dizer botar no papel? Exatamente, colocar no papel. Então, é ter justamente uma planilha, que seja em Excel, por exemplo, anotar as receitas e as despesas. E anotar tudo, até o cafezinho que a pessoa adquire, ela deve colocar naquela planilha, para justamente ter esse controle e que vai ser um controle futuro da sua renda. Então, 1 ano, 2 anos. E porque a gente também esquece muitas vezes que a gente tem algumas dívidas de início de ano, por exemplo, IPTU, IPVA, que isso já inicia o ano comprometendo a renda do consumidor. Então, se ele iniciar o ano colocando no papel e vendo até onde que ele pode gastar, é fundamental. E além disso, colocar no papel, isso demanda uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade do brasileiro. Então, o brasileiro hoje ele recebe R$1.000 e ele quer gastar 2.000. Então, isso demanda uma mudança. Então, ele tem que pensar internamente, chamar a família para conversar, que isso é fundamental nesse momento, economizar algumas despesas possíveis, por exemplo, energia elétrica, energia de água, telefone. Isso é possível dentro da casa, que faz um impacto muito grande na renda. Então, é chamar a família, colocar no papel para conseguir, junto com a família, esse comprometimento, esse planejamento mais adequado. Mas você está falando colocar no papel exatamente cada gasto de todos os dias? Todos os dias, cada gasto. Comprou um pão na padaria, põe lá. Coloca lá. Então, se você conseguir fazer isso, o seu controle vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir ver o comprometimento da sua renda. Mas é difícil. É difícil, são poucas pessoas. Tem que ter uma disciplina, né, para poder ter esse controle tudo certinho. Tem que ter uma disciplina muito grande, caso a pessoa não consiga colocar o cafezinho, mas o principal, né? Então, eu estou falando aqui esmiuçar, colocar o máximo possível. É claro que muitas pessoas não vão conseguir. Uma média. Então, colocar o mais próximo possível do que ela gasta e do que ela recebe, para ela conseguir comparar justamente a receita
receita e a despesa. Ok, Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer, eu que agradeço. À disposição.